Bem-vindo ou bem-vindo de volta à pilha. Em 1992, o Super-Homem encontrou seu fim nas mãos da criatura mais poderosa que já havia enfrentado. Criado para espalhar a morte por onde passasse, Apocalipse viu sua trilha de destruição encerrada ao cruzar o caminho do maior herói que a Terra já havia conhecido. Como uma força imparável que colide contra um objeto que não pode ser movido, o poder bruto do Apocalipse só encontrou par em face da determinação e do pilar moral representados pelo Homem de Aço. Foram mais de 50 anos de histórias encerrados a golpes que fizeram tremer toda a Terra, mostrando a Lex Luthor que o intelecto nem sempre prevalece sobre a força bruta. Quem poderia imaginar que o corpo invulnerável do herói um dia viria a perecer, não por kryptonita ou magia, mas por puro poder físico. Sua fisiologia única não apenas lhe conferia poderes extraordinários, mas também despertava o interesse de pessoas e agências que ambicionavam não só estudar sua biologia, mas também utilizá-la para os fins mais inescrupulosos. Mas afinal, que fim levou o cadáver do Super-Homem após a batalha fatal em frente ao prédio do planeta Diário? A quem mais interessava o DNA kryptoniano de seu corpo sem vida? E quais foram os eventos que resultariam em seu novo despertar? Eu sou Fábio e hoje eu tô pilhado para descobrir tudo sobre a jornada do último filho de Krypton ao além e de volta à vida. No início de 1992, o cenário para a DC Comics era desafiador. A editora vivia uma fase complicada, vendo a Marvel dominar o mercado com uma folga nunca antes vista, alavancada principalmente pelo sucesso de seus heróis mutantes. Mas a ameaça não vinha apenas da Gigante Vermelha. A indústria testemunhava o nascimento inesperado de uma nova força, a Image Comics. Fundada por artistas adorados pelos fãs, a Image chegou abalando as estruturas das duas mais tradicionais editoras americanas, através da distribuição pela Malibu Comics, alcançando recordes históricos com títulos como Spawn, Youngblood e Wildcats. Enquanto a linha adulta da DC respirava graças ao sucesso crítico e comercial do Sandman de Neil Gaiman, seus títulos principais sofriam para competir com a estética vibrante e agressiva da nova concorrência. Era preciso pensar em algo que levantasse as vendas, o que só seria possível com a criação de uma história impactante e que combinasse com o teor exagerado e inconsequente da época. Casar Lois e Clark havia sido vedado pela Warner, sem falar que ia na contramão da temática sombria que atraía os leitores. Diante de um mercado que parecia ignorar os valores clássicos, a equipe criativa comandada pelo editor Mike Carlin, que incluía nomes como Dan Jurgens, Roger Stern, Louise Simonson e Jerry Ordway, tomou a decisão corajosa de anunciar a morte de seu maior símbolo. O evento não se revelaria apenas um sucesso de vendas que quebraria recordes da indústria, mas uma estratégia de marketing agressiva e, por que não dizer, brilhante, que romperia a bolha dos quadrinhos e chegaria até os grandes veículos de comunicação. Era o início de uma jornada que provaria que, mesmo em um mercado dominado por novidades barulhentas, o último filho de Krypton ainda era o coração da indústria, que batia forte e alto bastante para atrair todos os olhares do mundo para seu maior sacrifício. Para salvar não só sua amada Metrópolis da aniquilação, mas também a DC Comics e toda sua equipe criativa da estagnação, o Super-Homem tinha que morrer. Sem vida, jazia o corpo do Super-Homem em frente ao planeta Diário naquele fim de tarde. O Guardião, Professor Hamilton e mesmo seu maior fã Beeble tentaram revivê-lo inutilmente. A inexistência de atividade cerebral confirmava o pior. Após uma batalha de quase 6 horas, o Super-Homem estava morto. Seu corpo foi levado do campo de batalha ao Hospital Geral de Metrópolis, onde foi declarado morto às 6h23 da noite. Minutos depois, já no necrotério da cidade, Paul Westfield, diretor do Projeto Cadmus, reclama o corpo, mas é confrontado pelo Guardião, que com a ajuda da Supermoça frustra suas pretensões. Um documento da Casa Branca garantia que o Super-Homem, em pleno exercício de sua cidadania americana, tivesse um enterro digno. O cortejo fúnebre percorreu as ruas de Metrópolis, acompanhado pelos heróis que lutaram valentemente ao seu lado em incontáveis batalhas. Localizado no Centennial Park, o túmulo cedido pela prefeitura e construído por Lex Luthor era uma verdadeira fortaleza. Sobre ele havia sido erguida uma imponente estátua do Super-Homem, o que tornara o local um memorial onde amigos e pessoas que tiveram suas vidas transformadas por ele pudessem prestar suas homenagens. E foi exatamente isso que as 4 pessoas mais importantes da vida de Clark vieram fazer na véspera de Natal. Para proteger seu segredo,
Lois, Lana, Ma e Pa Kent esperaram uma semana para virem prestar suas homenagens ao noivo, amigo e filho amado. Sob neve e forte chuva, o último adeus não ocorrera como eles imaginavam. Sem que nem mesmo soubessem, quando chegaram ao local, Clark já não estava mais lá. O cadáver do super-homem havia sido roubado. Sob ordens de Paul Westfield, a tumba do super-homem havia sido violada. Por meio de túneis subterrâneos, homens a serviço do Projeto Cadmus levaram o corpo do Homem de Aço com uma pérfida intenção: clonarem um novo super-homem. Enquanto a prefeitura tentava ocultar o sumiço, uma inundação misteriosa levou a repórter Lois Lane a investigar as possíveis causas. Ela descobriu que o desastre fora causado por explosões sob o Centennial Park e, ao chegar ao local, encontrou o caixão vazio. Aliando-se aos clones que habitavam o subterrâneo, Lois infiltrou-se no Cadmus e encontrou o corpo de Clark. Sem forças para resgatá-lo sozinha, ela expôs a profanação para todo o país, forçando o governo a intervir. Temendo que a notícia pudesse levar o Cadmus a esconder o corpo, Lois não o cita na matéria. Primeiro, ela contata Lex Luthor, que, agindo em interesse próprio, enviou a supermoça para recuperar o corpo, que é colocado de volta na tumba, permitindo que Lois finalmente desse um adeus digno ao seu noivo. Contudo, a notícia do desaparecimento do corpo agravou a saúde de Jonathan Kent. Consumido pela culpa e pela depressão, o velho Pa Kent sofreu um ataque cardíaco fatal. No limiar entre a vida e a morte, Jonathan encontrou a alma de Clark, a caminho de seu destino final. Induzido ao erro por espíritos malignos, o super-homem foi levado. Jonathan não aceitou a perda do filho e passou por inúmeras provações que o levaram a Krypton. Ao longe, ele viu uma marcha fúnebre. Era Clark. Percebendo que aquelas figuras eram demônios tentando impedir o retorno do herói, Jonathan lutou para despertá-lo daquele transe. Ele o convenceu de que, apesar de Clark ter sido criado como um humano, o super-homem era o último filho de sua raça e não podia aceitar aquele destino. Ao guiar o espírito de Clark de volta ao mundo dos vivos, o próprio Jonathan despertou de seu coma. Enquanto isso, uma série de avistamentos levantavam suspeitas de que um novo salvador atuava em Metrópolis, e testemunhas não tinham dúvidas: o super-homem havia retornado. Lois imediatamente vai à tumba do Homem de Aço e encontra o caixão vazio. Um ser de pura energia, desorientado e errante, surge na Fortaleza da Solidão. Era o Erradicador. Após seu último confronto com o super-homem, o que restava do artefato estava disperso na fortaleza. Reunida pelos robôs kryptonianos, essa energia recobrou a consciência e tomou conhecimento da morte do último filho de Krypton. Motivado por sua diretriz fundamental de preservar o legado do seu planeta de origem, o Erradicador partiu rumo ao Centennial Park. Ao fundir sua essência com o cadáver, ele transmutou a matéria do próprio túmulo e a energia solar residual nas células de Clark para criar para si um corpo artificial. Energizado, ele levou o verdadeiro corpo do super-homem de volta à fortaleza e o depositou em uma matriz de regeneração. O objetivo era canalizar a luz solar por meio de receptores para energizar o corpo de Clark de forma acelerada, permitindo que o Erradicador o utilizasse como uma bateria viva. Entretanto, o processo causou uma sobrecarga energética que rompeu a selagem da matriz, libertando o corpo reanimado do verdadeiro super-homem. Ainda confuso e enfraquecido, ao saber dos impostores que usavam seu nome, Clark veste um traje de batalha kryptoniano e decide partir para Metrópolis imediatamente. Mesmo com uma pausa intencional em alguns de seus títulos regulares entre fevereiro e junho de 1993, existe todo um cenário meticulosamente construído para que o retorno do super-homem seja possível. A preservação de sua integridade física era uma prioridade da equipe criativa, tornando até mesmo uma autópsia algo fora de cogitação. Outro ponto crucial que corrobora para seu iminente retorno é a preservação estratégica de sua identidade secreta. Muitos se perguntam por que Lois Lane não revelou a verdade ao mundo, diante da ausência simultânea e prolongada de Clark Kent. Em uma abordagem editorial muito inteligente, Lois confessa a vontade de gritar ao mundo que Clark não estava meramente desaparecido sob os escombros, mas que ele e o super-homem eram a mesma pessoa. No entanto, ela se continha, não por uma certeza de que ele voltaria, mas por saber que revelar seu segredo tornaria todas as pessoas próximas ao herói alvos de inimigos vingativos.
E não só por isso, os Kent corroboram essa decisão ao afirmarem que a identidade secreta de Clark era um de seus maiores tesouros. Revelá-la seria como traí-lo após a morte, sem falar da mídia e de autores sedentos por escrever sobre a vida privada de um alienígena que viveu como uma pessoa normal por tantos anos. Argumentos como esses tornaram os eventos que seguiram a ausência do super-homem verossímeis e aceitáveis. Irônico somente o fato de todos os heróis estarem em Metrópolis e em nenhum momento pensarem em procurar sobreviventes debaixo dos escombros. Mas o super-homem realmente morreu naquele dia ou não? A resposta, embora complexa, é sim. E isso é dito ao longo da saga por personagens que têm autoridade para afirmar tal fato. Seu espírito havia abandonado o corpo. O que impediu sua partida final foi uma combinação raríssima de eventos físicos e metafísicos que jamais serão repetidos. Enquanto o corpo de Clark repousava na tumba, a energia solar armazenada em suas células preservou seu organismo temporariamente, impedindo o início do processo de decomposição. Contudo, isolado na escuridão do túmulo, essa energia eventualmente se esgotaria, tornando o óbito irreversível. Devido a essa energia que mantinha seu corpo intacto e até mesmo curava feridas da luta, seu espírito permanecia aprisionado em um limbo, tornando-se presa para entidades demoníacas traiçoeiras. Jonathan serviu como um farol que ajudou Clark a resistir aos demônios e o convenceu a lutar pelo caminho de volta ao mundo dos vivos. Essa ajuda foi providencial, pois no plano físico, o Erradicador colocava o corpo de Clark dentro de uma matriz de regeneração kryptoniana, onde ele pôde absorver a energia solar de forma acelerada, no exato momento em que sua alma retornava. Entretanto, o aviso foi dado. O super-homem realmente morreu e voltou dos mortos, mas sua ressurreição definitivamente não aconteceria uma segunda vez. A saga de seu retorno não terminava ali. Ele ainda enfrentaria inimigos implacáveis e tragédias que trariam traumas dos quais alguns não se recuperariam jamais. Sua volta triunfal não foi livre de mistérios e pouco tempo depois ainda estaríamos nos perguntando: será que este é o verdadeiro super-homem? É isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo, com mais uma HQ da Pilha. Um grande abraço e fui!